para a câmera geral, porque já está conosco aqui a Derli Regina de Lima, a Rúbia Waldman e a Vanessa Sena, que são pedagogas da APAE de Canoinhas. Semana passada a gente fez uma série muito bonita aqui, a gente estava comentando, né, sobre o Down. Muito legal. E a gente já tinha agendado também para essa semana falar sobre autismo, porque é um tema que está em voga, considerando que dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Então, agradeço imensamente a participação das meninas aqui, né? E vamos lá, então, falar sobre autismo. Vamos primeiro conceituar o que é o autismo. Não sei qual das três pode começar. Sejam bem-vindas. Bom dia. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Como ele é um transtorno, ele afeta, né, ele causa uma alteração no cérebro, né, desse indivíduo. Por isso que altera o desenvolvimento, né, o percurso do desenvolvimento infantil. Ele afeta duas principais áreas, né, que são comunicação e interação social, que elas interligam, né, e padrões restritos e repetitivos do comportamento e de interesse. Então, muitas vezes, tem os comportamentos, né, que são repetitivos, né, interesses fixos, né, em alguns focos que a gente chama de hiperfoco. Que, inclusive, pode desenvolver uma habilidade, né? Sim, esse foco em um só objetivo. Rubia, de modo geral, assim, o autista, como que se identifica um autista? Como que se percebe, poxa, essa pessoa acha que tem autismo? Porque, ao contrário do Down, que é a característica física deixa muito claro que a pessoa tem Down, né? O autismo não existe nenhuma característica física. Bom dia, Gideon. Bom dia, Estela. Bom dia a todos que estão nos assistindo e ouvindo também. É uma questão interessante, né, Dinei? Porque diferente do Down, que tem uma característica física, o autista ele não tem. Então você não sabe, né? Não há uma característica física que defina, que você identifique que aquela pessoa é autista, né? E é justamente sobre isso assim que a ONU criou em 2007, né? No dia 2 de abril, essa data para a gente rememorar, né? A questão de conscientização do autismo, né? Que seria assim, para trazer mais informação a respeito do transtorno do espectro autista. É possível a gente identificar, porque às vezes nem o autista sabe que é autista, né? O diagnóstico ele é clínico, né? Então tem várias situações, né, que são observadas, né? Não tem nenhum exame que comprove, né, o autismo. Um exame, né? É observação, né? Apesar que tem exames para tirar, né, algumas situações, descartar algumas situações, como o BERA, né, que é o exame auditivo. Então, o exame é de observação, né, tem vários sinais dentro do DSM, né, que é o manual que traz as características, né, do transtorno do espectro autista. Então, através desse manual, né, que tem as características, que vai sendo sondado, né, esse diagnóstico. Isso. Agora, Vanessa, a APAE, ela recebe também a pessoa que tem autismo, que, aliás, é bom frisar, não é uma doença também, assim como o Down, né? Mas existem vários graus, né? Várias fases, né? Que podem... Queria que você explicasse um pouquinho isso pra gente. Então, a APAE recebe, né, pessoas com transtorno espectro autista de vários níveis, né? Então, esses níveis são divididos em 3, né? O nível 1, nível 2 e nível 3. Esses níveis identificam o apoio substancial que esses usuários necessitam, né? Então, o nível 1 são apoios mais leves que eles necessitam, são aqueles transtornos que têm uma facilidade maior de comunicação, né? Tem alguma inflexibilidade ainda, né, em rotinas, em comportamentos. O nível 2 já é um pouco mais moderado, né? Existe um auxílio maior, né, na vida deles. E o nível 3, então, são para aqueles casos mais de comportamentos mais rígidos, né? E complexos, assim, de comportamento, comunicação, né? Então, exige um apoio mais substancial. Por exemplo, irritabilidade, algo assim, Vanessa, que seria assim, um sintoma mais agressivo? Isso varia muito, né, de uma criança para outra. Pode existir tanto no nível 1 quanto no nível 2 ou 3, né, as irritabilidades, as crises, né, isso desencadeia de outros fatores também, né, do ambiente, dos barulhos que ocorrem no ambiente, de alguma situação que
fugiu, né, do horário previsto, né, de uma organização, uma quebra de rotina, então faz com que essas crises, essas irritabilidades aconteçam, né? Agora, o autismo ele tem sido detectado cada vez mais cedo também, né? A gente vê que, às vezes, com um aninho ali já é possível dizer se a criança tem ou não autismo, né? Sim, atualmente, assim, os diagnósticos estão vindo mais cedo, né? A gente já consegue verificar nas crianças a partir de 1 ano ou até um pouco antes alguns comportamentos, né, diferentes do desenvolvimento infantil, né? E isso facilita o diagnóstico também. E posteriormente a procura, né, por um atendimento especializado para melhorar essas condições, né, reverter, minimizar ou melhorar essas condições que o autismo traz, né, dentro da sua deficiência. E aí, Darli, o que a PAI faz nesse sentido? Porque é mais um ramo de trabalho da PAI, né, que já cuida de tantas outras questões, né? E eu acho que também dá para estender a pergunta em questão da, fora o atendimento, a questão da medicação também tem que ser, acho que é unificado os dois, né? Eu posso estar errada. Depende, né? Porque quando a gente fala, né, do autismo, né, por isso que é o espectro, né, que fala o espectro do transtorno autista, porque as combinações, elas trazem um indivíduo único, né? Então, se a gente conhece um autista, a gente conhece um autista, né? Somente. Então, essas questões, assim, do tratamento, o primeiro tratamento é a intervenção precoce, né? É o trabalho, né? A estimulação. A gente tem atualmente, né, o programa de estimulação precoce na PAI com 96 crianças. Nem todas são autistas, né? Mas a gente tem o programa e a gente tem uma fila de espera, né, atualmente. Então, essa procura, ela tem, né, ela tem avançado bastante, né, tem tido bastante procura. E a questão da medicação, né, depende, né, do tratamento, né. Então, a maioria das crianças que a gente acompanha, elas já têm, né, um acompanhamento, né, com neuropediatra ou o psiquiatra, né, a gente também, né, tem os dois, neuro e o psiquiatra, né, que atuam em parceria com a PAI, e fora também, né, eles têm, né, os atendimentos externos. As terapias, né? Isso. Que tipo de terapia exatamente que é feita nesse caso? Aí nós temos então as terapias que seria com fono, né, fonoaudiologia, fisioterapia, psicomotricidade, né, psicologia, a parte pedagógica também, né, com as pedagogas, né. E eu ia dizer ali, só complementar, atualmente a PAI atende cerca de 84 autistas. Com diagnóstico fechado, né, entre crianças, adolescentes, adultos, né. É um número grande e que acredito que tende a aumentar. Agora, nós temos mais programas além, né, do programa de estimulação precoce, né, Vanessa? Isso, nós temos também, além da estimulação precoce, nós temos acima de 6 anos, dividido por modalidades para o atendimento de cada idade, né? Então vai da criança que não está no ensino regular e vem só para a PAI para o atendimento, que são os serviços pedagógicos específicos. Daí nós temos acima de 18 anos, os serviços de atendimento específico, tanto para autistas, né, específico, o modelo TISH, que é o que nós desenvolvemos na PAI, os serviços de atendimento específico para não autistas, né, outras deficiências, o programa de educação profissional, que semana passada foi falado, né, então a colocação dessa pessoa no mercado de trabalho. E nós temos o serviço de convivência para aqueles usuários em processo de envelhecimento acima de 40 anos. Bacana. Ele é uma questão, assim, da mãe, né, que está nos assistindo, aí, do pai que está nos assistindo. Às vezes está desconfiado, né, que o filho, que a filha é autista, né? Eu queria que vocês explicassem que tipo de comportamento tem que ser analisado e levado a sério para que o pai ou a mãe venha procurar um médico, né, para realmente confirmar essa suspeita ou descartar essa suspeita. Que tipo de comportamento pode ser considerado de uma pessoa autista? Quer falar? Então, nessa primeira infância, né, quando eles são bem pequenininhos, o principal sinal, né, e na verdade em todos, né, afeta a questão da interação social.
quando a gente pensa em interação social, a gente pensa numa criança maior, né, que está interagindo. Mas desde criancinha a gente já tem, né, essa reciprocidade social da criança, do bebê, quando está conversando, quando está brincando, né, esse retorno, né, esse olhar, essa criança querendo que o adulto interaja, né, repetindo sílabas, né, tipo papai, mamãe, né, que também o atraso de linguagem, né, é um sinal de investigação, né, é um sinal de alerta, né, para fazer essa investigação. E esses comportamentos de reciprocidade social, que é o não interagir no ambiente em que está inserido. Quer então, dizer, esse tem uma festa na casa e a criança está totalmente isolada, ela não quer ou até tá perto, porque, né, o que acontece muito, estar junto não quer dizer estar interagindo também, né? O que acontece na escola também, né, que os profissionais de educação têm que ter um alerta, né, esse olhar de alerta, porque estar junto, quando a gente pergunta, mas ele fica junto com outras crianças, ele permanece no mesmo ambiente? Sim, mas o estar junto não significa interagir, então essa interação ela é prejudicada. O que não significa também que não interage, às vezes é uma interação diferente da nossa, porque como o autismo, ele é uma alteração no cérebro, ele acontece uma alteração no funcionamento do cérebro, não quer dizer que é certo, não quer dizer que é errado, na nossa forma é correta, né, mas ele tem uma alteração, né, no funcionamento desse cérebro, então na interação ele tem uma diferença ali, às vezes na interação tem crianças que muita gente, uma fake news, digamos assim, né, essa questão de que autista não tem sentimento, que não demonstra, né, o que não é verdade, porque muitas vezes eles não conseguem demonstrar, ou às vezes essa demonstração de afeto ela acontece de uma forma diferente da nossa, porque a gente está acostumado com como nós se sentimos e como nós agimos diante da sociedade, que são regras sociais que a gente segue. A gente segue regras sociais. E o autismo, ele vem de uma condição que não consegue perceber esses sinais sociais. Então, essa dificuldade de interagir da forma que a gente já interage. Mas né? quando a gente vê uma criança, por exemplo, a gente já fica todo, né, querendo abraçar, beijar, ai que linda, que fofo. Isso não é recomendado fazer quando a criança é autista? Depende do autista. A gente tem crianças que adoram carinho, vem, a gente abaixa, já vem abraçar, às vezes não conhece, o que também é um ponto de alerta, né? Porque às vezes não conhece, abraça um desconhecido, vai e abraça e beija. Então, é essa questão da diferença da interação, é diferente da nossa. Não quer dizer que eles não tenham. Então. Exato. Isso, é 8 ou 80 às vezes. Até aquele que... Isso, bom, e também... E também dos sinais que você falou, né, desses comportamentos repetitivos, como a criança, às vezes é estereotipia, né, que a gente fala que é o flapping de mão, né, às vezes estereotipia vocal, que a criança repete. O que é o flapping de mão? Balançar as mãos. Balançar as mãos. Corridas, às vezes, acabam se tornando disfuncionais, corre de um lado para o outro, corre em Fugir círculo. Corre o círculo também. Eles também não brincam funcionalmente com funcional. Brinquedos, né? Então eles empilham. Gira a rodinha, né? Lá com o aninho que eles começam, né? Receber mais brinquedos. Esse hiperfoco na primeira infância, eu digo, na fase adulta ele pode, né, focar numa coisa que ele quer daqui a pouco quer fazer, mas e na infância, o hiperfoco, como que ele funciona? Ele foca, tipo, num objeto só... E não especificamente pode ser um carrinho, uma boneca, algo interessante nos nossos olhos, no nosso ver. É que entra dentro de uma característica do autismo, que é os comportamentos repetitivos. Então, ele tem um objeto que ele fica repetindo a mesma ação com aquele objeto. Não deixa de... esses hiperfocos, eles se tornam mais... complexos, né, quando eles vão aumentando, a criança vai aumentando a idade, mas quando eles são criança nos brinquedos, nos objetos, e depois isso se torna um hiperfoco que não deixa de ser um comportamento repetitivo, né, o hiperfoco, ele é um comportamento, um assunto que ele gosta mais, né, ele gosta mais de falar sobre esse assunto, ele estuda mais sobre esse assunto, né, então a gente tem... E o mais comum, vocês devem lembrar, é o dinossauro, né, Os planetas, sistema solar, e a gente usa isso também a favor do tratamento, né, do atendimento dentro da APAE, né, os hiperfocos, né, para auxiliar na reabilitação deles também. Você acaba usando do interesse dele, né, para
para ensinar. Para ampliar, né, na as escola, habilidades. eles geralmente têm dificuldades ou também é variável isso? É variável. É muito variável. Uns podem se desenvolver muito bem, outros podem... Eles têm direito, né, quem já tem o diagnóstico, né, já tem direito de segundo professor. Alguns precisam de mais suporte, outros de menos, né. Esses que precisam de mais, muitas vezes, na comunicação, na alimentação, às vezes locomoção, né, direcionar os espaços. E, às vezes, o que tem nível de suporte 1, né, precisa de menos intervenção. E é o médico que diz se é suporte 1, 2, 3... Sim. É o médico, mas o médico neurologista. Né? O ideal. Neuropediatra. Neuropediatra. Agora, Rubi, a gente entra novamente aqui na questão do Down, né? Respeito, né? A gente tem Acima que ter de respeito tudo. e entender, né, que a pessoa tem essa condição, né? Sim. E é justamente, eu estava lembrando agora a campanha desse ano, né? Que é mais informação e menos preconceito, né? Que é justamente isso, trazer para a sociedade essa questão de respeito, né? Embora o autista ele não tenha característica física, você não tem como saber. E aí entra também a questão de você respeitar qualquer um, né? Não é só autista, né? Independente da, né? Qualquer um. E essa é a luta dos ativistas, das pessoas com autismo, né? O respeito acima de tudo, né? O Pernilongo acabou de passar aqui, você viu? Passou aqui. Você tá ela virou a bundinha pra você e foi embora. Tem um isso. Pernilongo aqui, gente. A gente vai destruir, a gente vai acabar com a vida dele, não vai demorar muito. Vanessa, a PAI, ela tem um papel muito fundamental nisso, porque o próprio autismo, ele não é uma coisa assim que há muito tempo foi descoberta, há muito tempo que é tratada, há muito tempo que existe um lugar para se tratar desse problema, né? Então a PAI, ela tem um papel muito importante, né? Desde a inclusão dessas pessoas no ensino regular, na sociedade, no trabalho, né? A gente faz um trabalho muito bacana com essas pessoas, colocando elas no mercado de trabalho, mostrando que a gente precisa ter respeito, né? Com as diferenças, mas principalmente que eles têm capacidade, né? Para exercer, né, a sua cidadania na comunidade, nas suas famílias, né? Eles são proativos, sim, né? Tem os seus deveres e tem os seus direitos, então a gente luta em prol disso, né? De que eles sejam reconhecidos como pessoas também. Mas ele entra também, quando vocês inserem no mercado de trabalho, entra como uma vaga PCD ou é outro tratamento? Entra como vaga como pessoa com deficiência. Embora não seja uma deficiência. Isso, Efeitos de lei é considerado. Isso. A lei considera. Qualquer um desses níveis é preciso acompanhamento da PAI, ou digamos que no nível 1 não seja necessário somente ali o acompanhamento do neuro, de uma psicóloga, já é o suficiente. Ou esse acompanhamento da PAI, que é totalmente especializado, é necessário em qualquer um desses níveis? Eles são acompanhados em qualquer nível, né? Então, dependendo da modalidade que eles são atendidos, tem uma equipe, né, que atende e acompanha. Tem essa necessidade. Tem a necessidade e prioridade, sim, né, de atendimento independente do nível, né? A gente precisa reabilitá-los, né, quando são pequenos, para que tenham uma vida... Mas quando vocês falam de reabilitar, é possível que ela deixe de ter o transtorno ou ela apenas vai se adaptar a essa questão? Não, a gente minimiza, né, alguns transtorno é correto falar? Transtorno do espectro autista. A gente minimiza, né, alguns comportamentos, né, e padrões que eles trazem, né, mas deixar de ser autista eles não vão deixar, porque isso é uma deficiência, né? É uma condição. De condição genética. Uma condição genética. E agora, isso que é legal, esse trabalho da PAI, né? É um trabalho maravilhoso, que é um trabalho justamente de fazer as pessoas também se aceitarem, né? E não se sentirem alienígenas, porque às vezes a pessoa, como vocês dizem, elas têm sentimentos, elas sabem, de alguma forma elas sabem expressar e tal, mas elas se sentem presas em alguma coisa que é diferente dos outros. Ela acha que ela não é normal, né? Mas ela é normal, ela pode viver super bem, desde que ela tenha consciência de quem ela é, né? Sim, os nossos adolescentes que estão no mercado de trabalho, né, sendo preparados, eles têm a consciência que eles têm o transtorno, né, mas muito mais eles sabem da capacidade que eles têm, e a gente está preparando eles para isso, né, para mostrar a potencialidade que eles têm lá na PAI. E aproveitando, eu quero mandar um abraço para todos da PAI que estão nos assistindo, os funcionários, os alunos, né, obrigada.
A gente que agradece aí também, né, pela audiência, pelas meninas estarem aqui, né? Bom, talvez tenha algum aspecto que eu não abordei, eu vou deixar um espaço para vocês se despedirem e também se tiver algum assunto a mais para falar, fique à vontade. Mas antes eu quero comentar aqui que o nosso ouvinte, o Charles, falou: bom dia, ótimo tema, e aproveitando o assunto para vocês sobre o autismo, que ele viu uma notícia ontem no UOL, compartilhou com a gente aqui, sobre um jogador de futebol, o James McLean, né, jogador da seleção irlandesa, que revelou ter o diagnóstico, então, de autismo. Acho que existem vários artistas, jogadores... Falam do Messi também, né? Falam, mas que não é. Falam do Messi também. No Messi saiu, né? Essa notícia de que ele era, mas não há evidências, assim. Ele mesmo não. Ele mesmo nunca se declarou. Eu sei do economista, o Samidana, né? Ah, ele é? É. Nossa, mas ele é tão expansivo, inteligentíssimo, né? O Samidana é um economista super expansivo, assim, não diria que tem. Abraço para Marli Marchal, bom dia. Amantina do Espírito Santo, né? Bom dia, Dinei. A gente achava que ela era do Espírito Santo, mas não. Ela é do Espírito Santo no sobrenome. Né? E a gente mandava abraço pro estado inteiro aqui. A gente mandava abraço pros capixaba. É capixaba? Eu não sei. Quem não nasce lá? Acho que é capixaba. Eu mandava abraço pra todo mundo lá. Mas ela é daqui de perto mesmo, tá? Beijo pra você, minha querida Amantina. A Rosa Oliveira, bom dia, meus queridos, competentes. Deus abençoe a equipe maravilhosa, principalmente pro amigo querido Ednei. Você viu? Ela diz assim, abençoe todo mundo, mas principalmente o Ednei. A benção maior pra você. Exatamente, obrigado, viu? Pra Estela uma benção menor, pro Harry menor, pro Ednei é maior. Obrigado, tá? É o Patrick Sumacoski, bom dia. Denise Camargo, bom dia, ótimo dia pra todos vocês. Achei que era a Denise Cardoso, que Denise Cardoso deve estar assistindo a gente. Um beijão pra ela também. Denise Cardoso é a veterana lá da APAI, né? Que ela tá lá já, ó, né? Muito tempo, né? Um beijão pra ela, né? Meninas, então eu vou deixar esse espaço pra vocês. Eventualmente a gente não tocou em algum assunto, por favor, abordem. Daí a gente faz a nossa despedida. Então, começando por você, Derli. Então, eu tenho algumas considerações que eu coloquei que eu acho que é importante, né? Alguns mitos, né, sobre o autismo. Que vacinas não causam autismo, né? Existia isso, algumas, né? Vacina não causa doença nenhuma, a gente vacina ela. É mais uma condição genética que a gente vinha conversando aqui, né? Sim. Doença e transtorno nenhum, né? Autismo, ele não é moda, e quando a gente fala isso, a gente minimiza, né, a luta dos familiares em relação ao autismo. A Vanessa tá prestes a matar o pernilongo. Quase. Mas ela tem dó, você viu que ela faz assim? Ela tem dó de matar. Eu quero mostrar meu instinto em Enquanto ele tá no próprio vivo. Enquanto ele tá no próprio... Eu já fiz isso. Perdão, Derli, eu te cortei. Que autismo não é moda, isso, né, diminui a nossa luta enquanto instituição, a luta dos pais, enquanto conscientização do autismo. Autismo não vem de traumas psicológicos, não tem cara, como a gente falou no início, né? Então não tem muitas vezes são tratados até como falta de educação, né? Porque tem essa questão do comportamento, porque não vê... Sim, e mal comportada, mal educada, né? Sim. E falta de afeto não causa autismo, que antigamente existia, né, algum termo até sobre mãe geladeira, né? Essa falta de afeto, essa falta de vínculo, essa falta de interação com a criança não é o causador do autismo. O autismo 90% é genético. Ela nasce com isso, e causas ambientais também. É uma alteração genética, digamos assim? Alteração, no atual estudo são várias, tem várias modificações, não é só em um gene, não é somente em um gene, e ele também é causado por fatores ambientais, então, e esses ambientais vêm desde do útero, então tem várias questões envolvidas, mas nenhuma dessas de mito causam o autismo. Tudo balela, tudo história, principalmente essa história da vacina, que é um absurdo, né? Agora, é incrível como tem gente que fatura com isso, né? Denegrindo a vacina, uma das maiores conquistas da humanidade, uma das coisas que mais, um dos fatores que mais evitou mortes no mundo, né? Nada mais evitou mortes no mundo que a vacina. Daí vem aí, né? E tem gente que acredita ainda, né? O que é pior. Fobia. Então, só relembrando então que dia 2 de abril, né? É o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, e daí vocês vão lembrar também que nesse dia vários monumentos mundo afora, inclusive no Brasil, são iluminados pela cor azul, né? Que é o símbolo do autismo. Justamente porque há uma prevalência maior de diagnósticos em meninos do que em meninas, né? Sim. Sério? Essa é novidade pra mim. Olha, eu também não sabia que tinha mais homens com autismo que mulheres. A proporção é de 3 para 1. Cada 3 meninos, uma menina. Interessante isso.
E eu queria também já aproveitar e falar então das nossas ações ali da PAI. Nós vamos ter algumas ações. Na segunda-feira, nós vamos ter uma ação interna ali para os professores, profissionais, os alunos, né? Sobre o autismo. E amanhã, no período da tarde, no Salão da Igreja Luterana, nós vamos ter uma roda de conversa com as famílias, né, de pessoas com transtorno do espectro autista. Né? Então a gente vai ser assim mais uma roda de conversa para relatar vivências, uma troca de experiências. Então acho que vai ser bem bacana, né? Quem tiver... também orientar, porque às vezes a família em si, eu falo tio, primo, sim, não sabe lidar com a situação, né? O pai e a mãe são os primeiros que aprendem a lidar, mas às vezes ao redor ali não, né? Exato. No momento de crise da criança ou do adolescente, é bom que haja um entendimento da família toda, né? Correto. Sim. Correto. E aí a gente traz para a sociedade também, né? Como um todo. Exatamente. Vanessa. Então, né, de tudo que a gente falou aqui, assim, é importante os pais estarem alertas, né, ao menor sinal de desvio do desenvolvimento dessas crianças, né, é importante procurar uma orientação médica, né, procurar a PAI também, a PAI está disponível para tirar qualquer dúvida, qualquer orientação, né, a respeito do transtorno do espectro autista ou outras deficiências também, né, o nosso objetivo é auxiliar as famílias, né, nesse processo, a gente se sensibiliza junto com eles, né, a gente sabe que o laudo diagnóstico é difícil, né, a aceitação, mas juntos a gente consegue acolher e melhorar as condições, né, das pessoas com deficiência. Penso quem está assistindo a gente, que está pensando, né, eu acho que meu filho pode receber esse feedback de vocês, quer dizer, que está aqui a PAI para ajudar, para dar o aconselhamento e orientação, acho que é um alento muito bacana, né? É triste pensar que a gente já chegou num tempo onde nem se discutia isso, né? Isso. Se rotulava com termos extremamente pejorativos, né? Qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de mudança comportamental que qualquer pessoa pudesse ter, né? Meninas, agradeço imensamente a Derli de Lima, a Rúbia Waldman e a Vanessa Sena, pedagogas da PAI de Canoinhas, falando então sobre autismo, lembrando que dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Obrigado, meninas. Obrigada. Sejam sempre bem-vindas. A PAI é a nossa amiga do coração, né?